Uma boa noite, queridos amigos, e dependendo de quando você estiver me assistindo, um bom dia e uma boa tarde. Estamos começando a gravação de mais uma live. A nossa proposta de conversa hoje, será em torno de personalidade, onde a grande questão que fica é como lidar com personalidades difíceis sem adoecer. Como lidar com personalidades difíceis sem adoecer. Nessa direção, se surgem inúmeros desafios, e que colocam a gente na necessidade de elaborarmos relacionamentos, interações, muitas vezes interações familiares, e quanto mais próximo e íntimo for a natureza da relação, maior o desafio para o sujeito saber se posicionar na interação com essa pessoa. Se ela for um cônjuge, então, se ela for o chefe, enfim, dependendo da condição e da situação em que essa pessoa esteja na relação, ela estabelecerá desafios diferenciados, onde a pessoa será convidada a elaborar para melhor se colocar, de modo a nessa colocação, ela não adoecer, ela não entrar numa linha de interação que, como consequência desse tipo de convivência, ela venha a adoecer junto. Eu queria então, nesse início, trabalhar aqui ideias gerais dos transtornos de personalidade, me valendo como referência o DSM-5, que é um compêndio de classificação de transtornos mentais, conhecido, validado e aceito pela ciência, e que eu quero apenas tomar como parâmetro para a gente, de repente, aqui olhar, conversar aqui sobre um olhar geral sobre os transtornos existentes, a gente dá uma pincelada em cada um. Então, lá no DSM-5, é colocado os transtornos de personalidade, eles são divididos em 3 grupos. Grupo A, B e C. O grupo A, ele vem caracterizado por comportamentos estranhos e excêntricos, Então lá você tem o transtorno de personalidade paranoide, você tem o esquizoide e você tem o esquizotípico. Basicamente, o transtorno de personalidade, eu creio que vale aqui também a gente rapidamente problematizar o que seria transtorno de personalidade. Personalidade são traços que, no seu conjunto, caracterizam o nosso modo de ver, perceber e se comportar diante da vida, ok? Logo, a formação da nossa personalidade, ela recebe influência de fatores genéticos, biológicos, mas sem sombra de dúvida do contexto ambiental, do ambiente onde o sujeito está inserido. Ora, esse ambiente, essa convivência e essas vivências em contato e conexão com predisposições genéticas herdadas, o produto final disso desencadeia na formação da nossa personalidade, que, repetindo, é o conjunto de traços e características que caracterizam a nossa maneira de ver, perceber e se comportar diante da vida, ok? Então, levando isso em consideração, não podemos dizer que uma atitude isolada corresponda à personalidade, mas é certo que
todas as nossas atitudes, direta ou indiretamente, elas apresentam conexão com essa característica geral daquilo que define a nossa personalidade. Então, com isso em mente, agora sim, vamos partir aqui para ver as classificações. E aí, obviamente, surgindo dúvidas, a gente vai conversando. Eu estava aqui no grupo A, né, dos transtornos definidos no DSM-5. Então você tem o transtorno paranoide, que é aquela pessoa caracterizada por uma suspeita e uma desconfiança constante em relação às outras pessoas. Você tem o transtorno esquizoide. Esse é um transtorno diferenciado, por favor, não confundam com esquizofrenia. A esquizofrenia é caracterizada pelo rompimento completo do sujeito do seu contato com a realidade, porém, no transtorno esquizoide, o contato do sujeito com a realidade ainda está presente. No entanto, seu comportamento é caracterizado por pensamentos mágicos, por muita desconfiança, por elaborações internas patrocinadas, sobretudo, pela sua própria imaginação e sensações, provocando nele muitas suspeições no seu relacionamento interpessoal, tanto quanto produzindo comportamentos estereotipados, esquisitos, né? É como aquele estilo Fantástico Mundo de Bob, né? Que cria uma realidade paralela, mas que não furta o sujeito completamente da realidade. Mas geralmente são pessoas que têm dificuldade de estabelecer vínculos, porque como apresentam comportamentos estranhos, eles acabam tendo resistências para se entrosar, né? E tem também o esquizotípico, que passa por uma linha muito parecida. Só que o esquizoide, ele é um pouco mais caracterizado pela retração dele mesmo com as relações interpessoais, e o esquizotípico, ele também tem dificuldade de relações interpessoais, ele também se diferencia da esquizofrenia, porque não é uma pessoa que perde o contato totalmente com a realidade, mas em função das suas esquisitices, ele acaba não encontrando compatibilidade para interagir com as pessoas. As próprias pessoas evitam como sendo um sujeito estranho. Porque também, assim como o esquizoide, ele é uma pessoa que vive estranhezas nas suas sensações, nos seus pensamentos e que, consequentemente, contagia a sua visão de mundo. O grupo B, lá no DSM-5, tá? Ele já é caracterizado pelas pessoas dramáticas, pautado pelo viés emocional, né? Obviamente no sentido da distorção, né? Nessa direção, nós temos o transtorno de personalidade antissocial, né, que são as pessoas, são aqueles que, pelo seu comportamento, eles entram numa linha de confrontação a tudo aquilo que se estabeleça como autoridade. Eles são transgressores natos daquilo que seja norma, regras, e constroem o seu comportamento relacional pela via da agressividade, da afronta, de tudo aquilo que se coloca para contrariar suas próprias vontades, né? Tem o transtorno de personalidade borderline, né? Borderline a gente tem que pegar pelo seu significado, que vem da linguagem inglesa e que significa limítrofe.
é a pessoa que caminha no limite, na área limítrofe da expressão dos seus sentimentos. Os arroubos de cada expressão são sempre muito intensos. E ora se manifestam na forma de ansiedade, ora de depressão e ora de raiva. E tudo isso podendo durar horas ou dias ou até semanas, né? O borderline, ele às vezes é confundido com o transtorno bipolar, mas eu creio que a grande diferenciação da bipolaridade para o borderline esteja justamente na duração da manifestação intensa das emoções. Enquanto o borderline passa por períodos mais prolongados na manifestação dos seus quadros, seja o quadro ansioso ou depressivo, o borderline ele fecha ciclos mais curtos, ou seja, apresentando uma instabilidade emocional maior. É o famoso Veneta, do nada ele muda. Muito caracterizado por um vazio interior, que por conseguinte, com todas essas características, acaba gerando uma instabilidade nas relações, porque fica difícil sustentar uma estabilidade, visto que as expressões emocionais são muito difusas e caracterizadas por muita intensidade. E também uma das características, né, do borderline é a forte propensão para a autodestruição. Seja pela via da autossabotagem de coisas que seriam boas para ela, seja pela via da automutilação e, em alguns casos, até mesmo o suicídio, ok? Você tem também o transtorno de personalidade histriônico. O transtorno de personalidade histriônico é a pessoa altamente carente e que instintivamente elegeu a excentricidade e o barulho e um forte viés de teatralidade e dramaticidade como forma de chamar atenção. Então tudo é muito cênico, né, no histrionismo, né? São sofrimentos e padecimentos que é muito típico de apenas as pessoas de fora do relacionamento próximo dessas pessoas acabarem caindo na pegadinha, mas quem conhece acaba percebendo cedo o exagero, né, presente nas manifestações e nos comportamentos, né, no modo como funciona o transtorno de personalidade histriônico. E a Angélica coloca aqui: quero muito chegar à velhice com sanidade mental, mesmo hoje cuidando de um autista, da minha mãe bipolar e com toque e início de Alzheimer, e ainda uma adolescente na mesma casa. Querida Angélica, que baita desafio, viu? Que baita desafio. Esse é o tipo de caso que, inclusive, eu quero poder entrar, tá, Angélica? Mais aqui para a segunda etapa do nosso tempo de conversa, que é criar propostas e leituras de como a gente pode lidar com esse tipo de contexto sem surtar, sem se desencaminhar ou sem adoecer juntos. Então, voltando aqui, falamos do borderline, do histriônico e nesse grupo B ainda do DSM-5, ninguém menos que o transtorno de personalidade narcisista. Esse, inclusive, eu tenho várias lives gravadas sobre narcisismo, sobre mãe narcisista, sobre pais narcisistas, sobre cônjuges narcisistas. Por favor,
Se vocês desejarem e quem identificar esse tipo de problema no seu campo relacional, acesse o meu canal no YouTube, o canal Felipe Nazarete, digita lá narcisista e você vai ver bastante material lá para entender, para clarear, para direcionar a mente, ok? A personalidade narcisista é não só a mania de grandeza, mas essa mania de grandeza ela está relacionada a comportamentos autocentrados. Não apenas na direção de a pessoa se achar melhor do que as outras, mas também na direção da pessoa só visualizar ela e as suas próprias questões e problemas em detrimento de qualquer outra pessoa. De modo que as maiores dores são as dela, os maiores sofrimentos são as dela. Logo, tudo nesse mundo pode esperar e apenas as importâncias dela são a prioridade. E às vezes é nesse nível de manipulação e chantagem emocional que caracteriza muita relação de filhos para com pais, de pais para com filhos, de marido para com mulher e de mulher para com marido. E aí nessa direção não tem como deixar a relação algo tremendamente tóxico, porque para o lado não narcisista conseguir sobreviver e ter a boa vontade do narcisista, ela precisa praticamente se anular e sempre priorizar a vontade e as importâncias do narcisista sob pena de receber uma saraivada de maus tratos e de argumentos manipulativos na direção de jogar na cara uma série de situações. Então é de fato um transtorno de personalidade muito complicado para se conviver. E aí vem também o grupo C. O grupo C mais caracterizado pelas pessoas ansiosas, apreensivas e com a autoestima e a autoconfiança deficitária, né? Portanto, existe o transtorno de personalidade esquivo, que é a pessoa com uma fobia de contato social, de modo que toda a vida dela é engendrada na direção para não falar, não interagir, ou seja, se tornando comportamentalmente esquivo na sua maneira de ser e de tratar. Tudo é muito conciso, tudo é muito resumido, às vezes a dificuldade de olhar nos olhos, sempre apresentando um certo desconcerto em função de uma fortíssima sensação da iminência de rejeição. Temos também o transtorno nesse grupo de personalidade dependente. São aquelas pessoas que desenvolvem uma autoimagem tão depreciativa, que tiveram uma concepção de eu formada de forma tão frágil e negativa, que elas desenvolvem uma mentalidade e maneira de ser de só se conceberem completa ou com força para se decidir e se orientar se elas tiverem o respaldo ou a companhia de alguém. Então, elas começam numa relação de hiperdependência com os pais e quando se desvinculam deles é para estabelecer uma relação de dependência com o cônjuge, né? Mas dificilmente apresentando uma autonomia de caminharem com as próprias pernas e tomarem decisão a partir de si mesmas, né? Nessa direção, você tem também o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo.
Aqui está a característica daqueles que possuem o famoso perfeccionismo. Sim, são pessoas caracterizadas por uma rigidez cognitiva e sentimental, presas a formas, detalhes e minúcias, conduzindo-as, portanto, para uma mentalidade obsessiva e que gera muito desgaste, pois elas têm dificuldade de se desvencilhar de temas simples e acabam, em cima disso, criando grandes desgastes internos, psicológicos, porque nessa maneira acelerada de estar sempre pensando e sempre querendo a coisa numa perfeição e numa simetria perfeita, elas então acabam se desgastando e se consumindo de muitas formas. Bem, aqui nós passamos, né, pelos principais casos. Eu tive uma pessoa que me mandou recentemente uma questão dizendo que ela tem uma filha com borderline em casa, né? E pediu para que eu orientasse porque ela encontrava um abismo muito grande entre ela e a filha, né? E então eu quero aqui deixar essa reflexão, porque esse abismo existente entre ela e a filha precisa ser analisado e levado à luz de uma própria pesquisa dessa mãe. Porque pode ser justamente esse abismo que deu ensejo para a formação desse tipo de transtorno. Porque o transtorno borderline, ele é caracterizado por um vazio interior que, em geral, decorre de uma manifestação precária de expressão afetiva. Não poucas vezes decorre de lares que foram marcados por divórcio, separação, conflito entre os pais e, por conseguinte, toda uma dificuldade para que a criança fosse acolhida da maneira devida. Isso não exclui o fato, do esforço dos pais em tentar minimizar os transtornos sobre os filhos, mas como os pais são agentes diretos naquele conflito, eles também padecem. Então, indiretamente, isso acaba espirrando para os filhos e gerando déficits de paciência, déficits de contato, déficits de uma melhor conexão. Situação essa que, com o passar do tempo, não raramente gera como consequência esse transtorno do borderline, onde o comportamento da criança e, posteriormente, do adolescente fica caracterizado por uma instabilidade emocional, ora na ansiedade, ora na depressão e ora na raiva. E as suas manifestações são tão intensas que a pessoa perde o equilíbrio e a orientação, ao ponto, às vezes, de agredir quando está com raiva, ao ponto de se mutilar quando está em depressão e, em algumas vezes, até se matar, ou ao ponto de passar mal pela intensidade da ansiedade. Então, acaba sendo aquele tipo de pessoa campo minado, que vai gerando uma tensão naqueles que convivem próximo, como se estivessem na iminência de dispararem alguma dinamite, tal a instabilidade do comportamento da pessoa. Nesses casos, e uma vez estabelecido esse cenário, tendo sido diagnosticado borderline, a depender da intensidade da manifestação
desses afetos, seja pela ansiedade, seja pela agressividade ou pela depressão, em primeiro lugar eu recomendo, tá, um encaminhamento para atendimento psiquiátrico. Hoje nós temos muitos psicotrópicos que, administrados de forma devida, eles podem dar conta de amenizar as desavenças neurofisiológicas que geram o curto-circuito químico e que desemboca nesses comportamentos extremados, né? Nesses comportamentos extremados. Portanto, eu creio que esse seja o primeiro passo. Segundo, chega um momento que a gente não tem como cobrar da gente além daquilo que a gente encontra na gente. E não poucas vezes o jovem borderline se utiliza do seu próprio padecimento como uma espécie de chantagem emocional para manipular o comportamento dos pais. Não adianta assumir um comportamento de total rigor, frieza e contrapondo o comportamento do jovem a uma espécie de agressividade para colocar ele no lugar, porque isso não só vai aumentar o abismo existente entre vocês, mas pelo incrível que pareça, também vai reforçar o comportamento disfuncional nele. Eu creio que nesses casos a gente precisa depreender aquilo que Paulo fala lá no livro de Romanos, quando ele fala sobre a bondade e a severidade de Deus. Nessas horas, nesse tipo de interação do jovem com as oscilações das expressões do seu temperamento e dos seus impulsos, a gente precisa cadenciar, no caso a caso, uma boa medida de bondade, porém severidade, e de severidade bondosa, onde você faz o que pode, no tempo que você consegue realizar, né? Você faz aquilo que é possível dentro das possibilidades que você pode fazer, né? E você interage com amor, com graça e afirmação dentro daquilo que você pode, sem ceder à chantagem de ter que ficar sequestrado em fazer algo mais, algo além, por conta da chantagem, pelo modo como esse filho ou essa filha expressa sofrer. Porque vai chegando um momento que a gente vai tendo que demonstrar para esse filho e essa filha que o modo como ela se lança de cabeça nesse sofrimento, quem sofre é ela. E ela precisa parar de se auto-sabotar para poder ser bem-sucedida na vida. E isso precisa ser conduzido com uma mescla saudável de bondade severa e de severidade bondosa. Que é quando você se coloca com firmeza, sem massacrar, e onde você abraça com ternura, sem se diluir e sem se deixar manipular, ok? Eu sei que eu estou falando de maneira ampla. Se de repente alguém aqui comentasse um caso específico, nós poderíamos abordar o caso a caso. Mas a minha ideia é fertilizar a consciência de vocês com diretrizes para que vocês possam aplicar de maneira criativa dentro da situação de vocês. Tá? E aí aqui eu vou para o caso da minha amiga Angélica, né, que ela colocou aqui da seguinte maneira: quero muito chegar à velhice com sanidade mental, mesmo hoje cuidando de um autista, da minha mãe bipolar e com toque e início de Alzheimer, e ainda uma adolescente na mesma casa. Olha, Angélica, você tem toda a minha admiração, até porque você me descreve essa fala sem necessariamente apresentar uma questão,
Portanto, eu consigo ver você inserida num contexto que, embora você visualize o desafio e o quanto que isso é desgastante, não é um contexto egodistônico, ou seja, não é um contexto onde você não desejaria estar, que você odeia estar e que você esteja desconectado com ele. Então, nessa direção, sendo egocintônica, né, essa sua relação, né, com esse contexto, então, minha amiga, eu sou muito otimista de que você já está a bastante passos à frente para conseguir lidar com esse tipo de contexto de forma saudável. Porém, mesmo assim, tá, querida Angélica, que você visualize com criatividade momentos que você possa ter para você. E isso é de natureza imprescindível, ok? Assim como Jesus fazia, e é Lucas que nos traz a narrativa de que, pelo menos dentro do que Lucas visualizou e descreveu, foram 3 vezes em que Jesus ele se retirava do meio dos discípulos e da multidão e subia para um alto de um monte ou seguia para um local deserto para se retirar sozinho. Esse tipo de movimento ele é um verdadeiro combustível para a manutenção do nosso equilíbrio e da nossa sanidade. Portanto, minha amiga, não se deixe afogar por uma sucessão de responsabilidades, pois por mais que você esteja conectada positivamente a esse contexto, a gente precisa se refazer. A gente precisa entrar em contato com aquilo que nos fortalece, com aquilo que nos refaz. Isso, inclusive, é próprio da nossa psique, ok? No mais, minha amiga, cadenciando com equilíbrio e dosando a sua abordagem de interação com a sua família, tanto quanto com a preservação da sua própria individualidade, eu me faço otimista, minha amiga, de que você tem tudo para chegar na velhice sábia, equilibrada, cheia de amor e de firmeza, entendeu? E tendo uma velhice regalada e abençoada por Deus, ok? Aí aqui eu tenho a colocação de uma amiga aqui no TikTok, a quem eu agradeço aqui a contribuição, e ela passa pela situação parecida. Hoje só vou à igreja e não tenho vida social. Fico isolada igual a ela. Sofro muito por ela. Ô querida, eu creio que você esteja, né, falando do transtorno borderline, né, que é o que eu estava aqui comentando e caracterizando agora há pouco, né? E me parece que também o caso ocorre com a sua filha, né? E por essa razão, você então, você só tem ido à igreja, mas não tem tido mais vida social, acaba ficando isolada, igual a sua filha, seria isso? Sofrendo muito por ela. Ok, minha amiga, eu te entendo. No entanto, gostaria de orientá-la com a certeza e que você precisa nutrir no seu coração de que o sentimento que em nada vai contribuir para que você tenha uma melhor sabedoria e firmeza para lidar com essa situação, o sentimento que menos vai contribuir
é o sentimento de culpa, ok? Isso porque quando a gente vê o nosso próprio filho padecer e sofrer, por mais que a gente reconheça os nossos equívocos, ou por mais que a gente tenha se esforçado para fazer o nosso melhor, a culpa ela nunca vai nos conduzir para a propriedade devida para lidar com esse tipo de situação. Portanto, minha amiga, se você está deixando de ter vida social, né, em solidariedade a ela, ou se você está deixando de ter vida social com medo do que ela pode fazer na sua ausência, aí são coisas diferentes. Se for o segundo caso, por medo do que ela possa fazer na sua ausência, então isso é indicativo de que sua filha já apresenta comportamentos excessivamente intensos, seja na direção da ansiedade, seja na direção da agressividade ou da depressão. A agressividade essa que horas se volta para o outro, horas se volta contra ela mesma. E aí o medo, né, de até um possível suicídio. Portanto, se esse tipo de atmosfera já paira naquilo que você visualiza com a sua filha, minha amiga, urgentemente, leve-a a uma consulta com um psiquiatra, ok? Administre as medicações que serão prescritas, sendo que essa medicação ficará guardada e será administrada por você, ok? De modo que se possa diminuir, ok? As manifestações mais extremas e intensas desse transtorno. Nessa direção, também seria recomendável encontrar um profissional de psicologia, seja homem ou mulher, mas que de preferência seja alguém em quem a sua filha encontre compatibilidade, para que ela possa trabalhar essas emoções. Já no que diz respeito a você, minha amiga, cuidado para não se trancar junto. Cuidado para não se isolar junto. Com isso, eu não estou querendo dizer que você precisa esnobar e esfregar na cara dela uma alegria forçada. Não. Mas, por outro lado, não é recomendável você se prender e se isolar junto numa solidariedade de aflição, como se por intermédio disso você fosse ajudá-la, porque nessa direção você está mais para apaziguar a sua própria culpa do que estando ajudando ela efetivamente nessa questão. Ela precisa, e hoje, graças a Deus, nós temos disponível assistência profissional. É o que ela precisa e é o que você precisaria indicá-la. E no que diz respeito a você, minha amiga, por mais que você visualize, ok? Defeitos e vacilos e percalços cometidos no passado e que inclusive te levem a reconhecer o porquê do hoje a sua filha agir assim, minha amiga, hoje é aquilo que eu estava falando anteriormente. Você vai precisar desenvolver de maneira criativa um saudável balanceamento entre a bondade e a severidade, ensinando para sua filha a ser feliz com responsabilidade e de que nós somos os principais responsáveis pela nossa qualidade de vida, pelo menos num sentido mais imediato. É óbvio que convivendo com outras pessoas isso nos influencia, né? E, portanto, já não depende de nós e isso acaba interferindo na nossa qualidade de vida. Mas falando de uma forma mais essencial,
A nossa qualidade de vida é diretamente ligada à nossa própria maneira de conduzir a nossa vida. E isso, aos poucos, vai transmitindo para ela a lição de que quando ela se prejudica ou quando ela entra em algum transtorno, não é a você que ela está prejudicando, não é a você que ela está maltratando, mas sim a ela mesma. Entendeu? Por isso que não é útil, muito menos proveitoso, que esse tipo de situação produza em você o mesmo tipo de reclusão, isolamento e definhamento. Isso porque, minha amiga, se isso já estiver acontecendo, nós podemos inclusive considerar ter uma depressão na espreita. E aí, minha amiga, nesse caso, eu também recomendaria a você uma psicoterapia para você trabalhar as suas próprias questões de modo a não se deixar aprisionar pela culpa que vai inconscientemente te levando a uma solidariedade na aflição dela e, portanto, te levando a adoecer junto. E aí, minha amiga, não rola, não faça isso. Pelo contrário, uma vez a gente reconhece os nossos percalços e as nossas falhas, a gente busca melhorar, sem ficar sequestrado a chantagens e manipulações do outro, né? E a gente então passa, com essa nova mentalidade perdoada e reformulada, a viver uma vida exemplo de se conduzir a própria jornada sem se auto-sabotar, ok? Que é o que no transtorno borderline os acometidos desse transtorno mais fazem. Se auto-sabotar, às vezes com o intuito consciente ou inconsciente de afetar o outro, ok? Minha amiga, espero de coração que isso possa te ajudar a se orientar nessa questão, viu? Se houver até algo de mais específico, ou se de repente eu até viajei um pouco na maionese para fora daquilo que seja o X da questão, você me desculpa, mas a partir da fala que foi trazida, foi o que eu pude aqui deduzir, tá? Gente, é certo que se teria muito mais a dizer. Nós temos aqui ainda um período e que eu gostaria de aproveitar que nós temos ainda aqui alguns minutos no nosso horário, até porque a gente se propõe a conversar aqui 60 minutos, e eu quero aqui falar no geral a todos aqueles que possuem na sua convivência e no seu círculo de interações pessoas com dificuldade de temperamento ou de personalidade. Gente, tudo dependerá do papel que essa pessoa cumpra na sua vida, tudo dependerá do nível de comprometimento dessa personalidade e mais, fará também uma grande diferença se a pessoa com dificuldade ou com o transtorno de personalidade, se ela é uma pessoa que se mostra aberta para se rever e para se trabalhar. Porque, embora com um transtorno de personalidade, mas se a pessoa ela se abre para se rever e se trabalhar, se a pessoa tem consciência da sua própria questão e aquilo que ela padece não é uma questão para o outro, mas pelo contrário, é uma questão, antes de tudo e sobretudo, para ela mesma, então, meus amigos, isso já vai fazer toda a diferença naquilo que nós teríamos a recomendar. Porque não é incomum encontrarmos pessoas com determinados transtornos. Mas o que eu vejo com muita frequência
é que, em muitos casos, a própria pessoa transtornada não tem o seu transtorno uma questão. Pelo incrível que pareça. A coisa gera inúmeros transtornos e complicações na vida dela, mas para ela o problema está no mundo e não nela. E aí, meus amigos, com esse tipo de orientação de olhar, aí o contexto fica muito mais complexo, para não dizer inviável, para a gente trabalhar. O que dirá para a gente conviver, ok? Por isso, por exemplo, quando os transtornos de personalidade surgem no papel, por exemplo, de uma pessoa que seja chefe, que seja o patrão, meu Deus, essa é uma linha delicada e específica de relação, onde você, na qualidade de funcionário e colaborador, você não vai ter entrada plena para poder propor, para poder conversar, para poder indicar e orientar. Então você estará totalmente na dependência do tal simancol, de que a própria pessoa um dia acorde para a parte que lhe cabe e então as coisas possam melhorar. Portanto, é um tipo de contexto que costuma produzir um encurralamento muito maior, principalmente quando é o caso da pessoa depender muito daquele emprego. Nesses casos, meus amigos, sobretudo quando não se tem alternativa e quando sair desse emprego remeterá a pessoa para um cenário muito mais complicado, meus amigos, eu costumo recomendar um cálculo de vida onde a pessoa possa estar sempre em contato com aquilo que a refaz. E nesses casos, o cultivo de uma espiritualidade saudável é muito bem-vinda. Sim, sobretudo os finais de semana e os dias bem aproveitados fazem toda a diferença. Porém, estando ali presente, sempre com a mente aberta e na direção de trabalhar e ficar visualizando ao seu redor uma oportunidade para sair desse contexto. Porque chefe com transtorno de personalidade e sem o menor indício de que ele tenha interesse para se enxergar e mudar, isso compõe um encurralamento muito grande e altamente comprometedor para a saúde mental. Porque eu não preciso nem dizer que se você está num contexto como esse, e embora te gere ali alguns percalços, mas não seja uma questão de vida ou morte você pedir para sair desse emprego, então que você faça, ok? Se houver uma possibilidade de que isso seja o mal menor, ok? Agora, quando diz respeito a familiares, aí isso já vai para uma outra dimensão, né? Dependendo do tipo de papel que esse familiar exerça nas suas relações, isso vai ter que ser pensado no caso a caso. Se é um cônjuge, vai fazer toda a diferença o transtorno de personalidade dele, ok? Ser algo que para ele seja um problema. Isso porque, por mais que você possa se separar dele, ok? Você não pode ter a ilusão de que você vai partir para a vida e vai encontrar um sujeito perfeito. Não, não é assim que a banda toca. Então precisamos aqui pressupor a possibilidade, não só a possibilidade, mas o fato da imperfeição daqueles com quem a gente se relaciona. Porém, existe a imperfeição ao estilo Gabriela. Já ouviu a síndrome de Gabriela?
Eu nasci assim, vou morrer. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. E tem a imperfeição que observa a sua própria relatividade e busca com sinceridade crescer e se desenvolver. Às vezes, não dando o braço a torcer, ou fazendo isso diretamente porque você está falando, ou no time em que você gostaria. Mas se a pessoa, com o passar do tempo, sutilmente você percebe ela mudando, então é uma pessoa que seria plausível você permanecer na relação, apesar de alguns percalços vez ou outra. Agora, se por mais que a pessoa haja de maneira nociva, tóxica e inadequada, e no final das contas a culpa ainda é sua, e o problema ainda é seu, e é você que está vendo chifre em cabeça de cavalo, né? E tais coisas não são uma questão, e para ele é normal, e ele não vê problema algum em ser assim, aí você já vai se perguntar até que ponto será válido prosseguir. Porque um coração que se fecha para mudar e se aperfeiçoar, dependendo da proximidade da convivência e da interação, esse tipo de pessoa vira quase um encosto. Sim, uma possessão. Porque para a convivência da ordem de uma conjugalidade, as coisas são tão íntimas, meu Deus, que se tem um lugar que a gente tem que chegar e ter a possibilidade de abaixar a guarda e ser a gente mesmo, esse local tem que ser dentro de casa. Agora, se nem lá a gente pode abaixar a guarda e sermos nós mesmos, meu Deus, então a gente já passa por percalços no trabalho, a gente já passa por percalços no ambiente X, Y, Z, e dentro da casa ainda é um outro campo de batalha. Então nós temos a receita perfeita para toda sorte de insanidades e problemas psicológicos. Então é nessa esteira que a gente também é convidado a rever. Quando o transtorno de personalidade ele é vivenciado, ele é observado na vida, por exemplo, dos pais, bem, quando o jovenzinho ainda está na adolescência e ele não tem autonomia para bancar a própria vida, ele tem que dar o jeito de tentar conviver, buscando separar e peneirar aquilo que é falado, as coisas que são jogadas e as opressões que são feitas, desde que não hajam covardias da natureza de abuso ou agressões. Agora, uma vez adquirindo a autonomia financeira e a possibilidade de tomar o próprio rumo, nesses casos, eu costumo recomendar muito um distanciamento saudável, que é aquele que não desaparece, mas também é aquele que não convive. Entendeu? De modo a estabelecer contatos dentro de uma linha do razoável, fazendo as coisas não no modo como esses pais adoecidos tentam manipular ou exigir, mas dentro daquilo que a sua boa consciência, visualizando o que seja real necessidade, você vai lá e tente atender da melhor maneira que lhe seja possível. Ok? Então é essa recomendação que eu dou nesses casos. Quero muito agradecer a audiência de todos vocês aqui no Instagram, aqui no TikTok, os que puderam ficar, é lógico, mas eu sei que muito corre-corre, nem todos os que começaram puderam permanecer até o final, mas sou grato pelo brilho da presença de todos vocês.
um beijão no coração de vocês e, com a graça de Deus, até a próxima quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19h30, nós estamos aqui com um tema diferente. Gente boa, um beijo para vocês e até quarta que vem, com a graça de Deus.